coração da Ana tá batendo. Essa semana foi a semana do coração. Do coração. Então nós vamos conversar agora com o cardiologista da Unimed Piracicaba, falando um pouquinho dos cuidados que nós devemos ter com o coração, né? As atividades, o que faz bem, as tecnologias que estão à disposição na Unimed Piracicaba. Além de tudo isso, falar também sobre o Covid. Será que o Covid ele deixa algum tipo de sequelas no coração? Ele pode provocar algum problema no coração? São essas as perguntas e quem responde é o Dr. Walter, que está conosco no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E já conectado diretamente do hospital da Unimed, o Dr. Walter Alonso Checoli, cardiologista e diretor administrativo da Unimed Piracicaba. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite, doutor. Aí do programa. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso e para falar de algo de subimportância, né? De muita importância mesmo, que é falar do coração. No último dia 29/9 foi o Dia Mundial do Coração. E, doutor, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a Unimed Piracicaba e, claro, sobre o coração. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? O Dia Mundial do Coração nos faz um alerta para mantermos o coração sempre saudável, né? Quais são as boas práticas para que isso aconteça? Como você falou, é muito importante o dia, porque você consegue despertar a consciência para a prevenção. Hoje, o que a gente tem de possível para melhoria da qualidade de vida das pessoas, visto que essa é uma doença de alta incidência de mortalidade, a necessidade da prevenção é uma coisa muito importante, né? E dentro dessa prevenção existem os fatores de riscos que você já nasce com eles, que é a parte genética, família de cardiopatas, raça de pessoas que têm mais probabilidades, mas tem aqueles fatores de riscos que a gente vai adquirindo ao longo da vida por más práticas. Então, mudar a prática de vida, né, ter qualidade de vida, praticar exercício, controlar o peso, ter controles da glicemia, né, do diabetes, do colesterol, do triglicéridos, do ácido úrico, não usar cigarro, né, o tabagismo é um fator de risco preponderante para as doenças cardíacas, o etilismo, né, é também outro fator de risco, enfim, o indivíduo hipertenso, que a gente tem que estar sempre controlando. É muito importante você alertar para todos esses fatores de risco que podem ser modificados, porque aqueles que a gente traz como herança genética ainda não tem como a gente está mudando. Mas é muito importante você diminuir esses fatores de risco, e uma maneira é praticando exercício, é diminuindo o estresse, é você trabalhando os músculos do corpo, mas também o coração, que é um músculo, ele melhora a sua capacidade, ele consegue fazer uma adaptação da periferia, você controla a pressão, enfim, tem N benefícios, além do mental, porque você normalmente faz esporte em academia ou na rua, você acaba tendo contato com outras pessoas. Hoje em dia é proibitivo por conta da pandemia, o que dificultou um pouco, mas o ato de fazer atividade física, o ato de controlar o peso e ter cuidado com a sua alimentação é muito, muito importante. E esse dia é uma maneira que a Sociedade Mundial de Cardiologia viu de você despertar esse interesse, essa consciência da necessidade desses controles. Com certeza. Doutor Walter, a gente sabe que o Hospital Unimed tem desde o ano de 2019, inclusive a gente acompanhou, tem as imagens aí, a unidade do coração, né?
uma estrutura voltada especificamente para os cuidados e tratamentos do coração. A gente está vendo algumas imagens aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa unidade e o que essa estrutura tem oferecido aos beneficiários e também aí os beneficiários da cooperativa, doutor. Em 2019, foi implantado alguns serviços de cardiologia especificamente, pela importância da patologia, pela importância disso para a cooperativa, de manter um padrão dela de atendimento desse tipo de serviço. Foi implantado o setor de hemodinâmica, que está assim, muito ativo. Hoje, o centro de hemodinâmica do hospital da Unimed, o laboratório de hemodinâmica está sendo muito procurado, inclusive por cidades da região, pelo trabalho de excelência que vem fazendo. Junto com isso, claro, teve a abertura de um pronto-socorro cardiológico, um pronto atendimento, e uma unidade coronariana. E com isso tudo, você viabilizou também a cirurgia cardíaca, que é outro ramo da árvore do tratamento da cardiologia, né? E alguns exames de imagem que já tinham, que era o ecocardiograma, mas que se fazia de uma maneira tímida, só para os pacientes internados. E aí já se começou a ter uma agenda para ter o exame de ultrassonografia do coração. E também foi adquirido um equipamento de tomografia para fazer a angiotomografia das coronárias. É um exame extremamente importante, porque você não é um exame invasivo, mas você consegue analisar a anatomia das coronárias, detectar se o indivíduo tem ou não lesão nas coronárias, se tem ou não risco de infarto. E, junto a isso, quer dizer, você trouxe um grupo de pessoas para trabalhar dentro do hospital, cada um dentro da sua especialidade, o que formou um conjunto muito importante para o tratamento das doenças do coração no hospital da Unimed. Doutor Walter, nesse ano, a prestação de serviço, né? Quais foram os procedimentos que ganharam destaque? Houve algum procedimento inédito aí, feito por parte da equipe? No setor de hemodinâmica, como eu disse, é um setor de excelência, profissionais extremamente competentes, e temos várias equipes. Então, tem sido feito vários procedimentos vasculares periféricos, embolização de aneurisma, tudo. Mas na área da cardiologia, foi feito um procedimento que se chama TAV, que é o implante de uma prótese de válvula aórtica sem cirurgia. Isso beneficia muito aqueles pacientes de idade que não poderiam ser submetidos à cirurgia, né? E foram também feitos alguns procedimentos em criança. O último deles, um bebê recém-nascido, que tinha um canal arterial, e pelo procedimento de hemodinâmica do cateterismo, o profissional conseguiu implantar uma prótese que fechou esse canal. E a criança teve uma evolução favorável. Então, e isso é um benefício, por quê? Porque essa criança, quem vai saber que ela foi tratada do coração são ela e os pais, mas na vida futura profissional, às vezes na busca de emprego, quando você vai com uma cicatriz no tórax, isso pode comprometer, né? Então, quando você fala assim, por que fazer um procedimento menos agressivo? Tem toda uma vantagem, tempo de evolução, risco de vida, mas também tem um aspecto futuro, né? De você deixar menos traumas para a pessoa, né? Então, esses foram alguns procedimentos, e estão vindo novas técnicas, e os profissionais que estão lá são muito bons, estão se especializando e trazendo essas novidades para o Hospital Unimed. E isso tem feito com que o hospital seja referência na região para as Unimedes co-irmãs das cidades. Tem vindo de todas as cidades o tratamento em hemodinâmica. Está sendo muito importante para nós esse serviço. Olha, hoje nós estamos falando, então, o assunto é o Dia Mundial do Coração,
que foi no último dia 29, né? Estamos aqui conversando com o Dr. Walter Alonso, ele que é cardiologista, diretor administrativo da Unimed Piracicaba, falando sobre a questão do coração, né? E todos os procedimentos, toda a equipe técnica, toda a estrutura que a Unimed dispõe aí aos seus associados, né? Isso é muito importante para a gente saber. O doutor acabou de falar que é uma referência aqui para toda a região, o hospital da Unimed. Isso é extremamente positivo e é um fator de orgulho também para nós aqui, sabendo que tem uma equipe tão competente, que tem equipamentos de última geração à disposição. É algo realmente muito importante para todos nós. E, doutora, a unidade do coração, ela está crescendo, está sendo ampliada, né? Queria que o senhor falasse para o nosso público também a respeito dessa ampliação e quais são os serviços que vão ser aí também aumentados para ter ainda mais esse amparo aí do Hospital Unimed. Então, com a evolução e o sucesso do serviço, a demanda dos pacientes foi aumentando, né? Então, nós aumentamos a área do pronto atendimento, onde você tem um setor que o paciente pode ficar lá em observação, né? E aumentou para 8 leitos, né? E na área onde você tinha o pronto atendimento, foi otimizado para o setor de diagnóstico e métodos gráficos não invasivos. Então, foram adquiridas 2 esteiras ergométricas com a parte de ergoespirometria, que são aquelas máscaras que a gente vê nos filmes dos atletas usando. Sim. Você faz uma avaliação do consumo de oxigênio por milímetro de corpo, enfim. Você tem toda uma eficácia. O serviço está de ponta com o que tem de melhor. A parte do ecocardiograma foi adquirido um aparelho extremamente moderno, com um transesofágico tridimensional. No caso desses procedimentos que eu falei, você vai ter um suporte para a hemodinâmica da ecocardiografia com esse equipamento, porque a sonda vai dentro da garganta e então ele não interfere no procedimento que está sendo feito na mesa. Isso ajuda sobremaneira o procedimento. E, além disso, nós temos o Holter, que é aquele aparelho que vê arritmias durante 24 horas, o mapa para ver a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Enfim, montou-se um setor de diagnóstico não invasivo, que é suporte para um pronto atendimento de excelência como é o da Hospital Unimed. Perfeito. E, assim, a demanda pediu isso, né? Então a gente teve que... O hospital merece esse tipo de serviço. É muito importante isso, a gente estar aqui com esse espaço e mostrar, né, até para os usuários da Unimed Piracicaba e para toda a população também, né, que através do programa acaba conhecendo toda essa estrutura de qualidade. E a gente sabe, né, doutor, que todo esse equipamento é um equipamento de última geração. A equipe da administração preza e a equipe médica preza por equipamento para ter aí, né, todo o sustento de trabalho e, como o senhor falou, quanto menos invasivo a tecnologia trazendo, isso, a recuperação é muito mais rápida, né, as sequelas são menores, a gente sabe que isso é importantíssimo. E claro que isso tem que estar associado a algo muito importante, que é toda a capacidade que tem a equipe, né? Toda a equipe médica, os enfermeiros, que juntamente com a tecnologia vem todo esse know-how de capacidade aí para salvar vidas, para operar todo esse equipamento, né? E falando um pouquinho sobre isso, que do outro lado nós temos aí o paciente, né, doutor? A gente sabe que está tudo preparado ali para um caso de emergência, para um tratamento, para um diagnóstico, mas é importante também, para quem está assistindo o programa Piracicaba agora, ter essa informação. Eu perguntar para o senhor, qual a idade, a partir de que idade e qual a frequência que devemos procurar um cardiologista? Como eu dei um exemplo agora, né, de um recém-nascido, quer dizer, a doença cardíaca, ela não, assim, ela é preponderante em alguma idade, né? Mas ela atinge pessoas de qualquer idade, né? É claro que se a pessoa tem sintomas, não há dúvida, tem que procurar um cardiologista. Agora, do ponto de vista de prevenção, de indivíduo saudável,
que nunca apresentou nada, sem problemas familiares, enfim, acima dos 20, 25 anos, a gente acaba sugerindo que faça. Sobretudo aqueles indivíduos que vão iniciar assim, treinamentos em academia, pessoas obesas, que não têm, às vezes, hipertensão e tudo. É importante ter um controle, e esse controle tem que ser pelo menos anual, né? Esses indivíduos têm que ser seguidos mais de perto, e é importante você diminuir riscos, né? Não é incomum a gente ouvir, né, fulano passou mal na academia, tanto é que hoje em dia existem protocolos da própria vigilância de pedir o atestado por um cardiologista para liberação para esse tipo de atividades. Perfeito. Doutor, esse ano, né, como o senhor tem falado até agora, a prevenção sempre é o melhor caminho, né? E procurar o profissional, iniciar os exames, né? Para você ir acompanhando, né? Claro. A evolução, né? O envelhecimento desse órgão também, né? E, Com doutor, certeza. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse ano, né? Um ano devastador, que muitas famílias estão enlutadas, né, devido aí ao Covid-19, e alguns estudos revelam que muitas pessoas, aumentou o óbito de pessoas, também por problemas no coração, por medo de não procurarem o profissional devido à pandemia, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho desses relatos e a que se deve essa situação, doutor? Então, o Covid-19 é uma doença que mudou muito vários conceitos, né? Mas o que a gente não pode esquecer é que as doenças do coração são as que mais matam durante o ano, né? A estatística mostra, doenças cardiovasculares são a maior causa de óbito, né? E elas deixaram de ser a maior causa de óbito esse ano pelo Covid, eu acredito, mas as doenças cardiovasculares que matavam o ano passado continuam matando esse ano. Então, aquele controle que era preciso ter de a cada 4, 6 meses, um ano, o indivíduo ir ao consultório, por conta da pandemia, por conta do isolamento social e por conta do medo mesmo, como você disse, as pessoas deixaram de ir ao médico. Então, o número de infartos em casa aumentou, o número de AVC aumentou em casa, porque a pessoa descuida, né? Fica com medo, não vai, não procura. Então, a necessidade de procurar o cardiologista, ela continua existindo. E isso, a gente tem que criar esse conceito. Agora, se Deus quiser, a pandemia deve dar um sossego para a gente, provavelmente no ano que vem teremos vacina e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente aprendeu muito com essa doença. Muita coisa triste, mas muita coisa mudou também, né? A gente aprendeu a ter que ter as oportunidades que a doença trouxe, né? Mas, assim, só que temos que pensar também que o Covid, no princípio, a gente achava que era muito uma doença pulmonar. Sim. E hoje a gente sabe que o Covid é uma doença sistêmica. Ela atinge todos os órgãos. E entre esses órgãos, o coração. Você pode ter inflamação do órgão, a miocardite, você pode ter aumento de arritmias também por conta dessa inflamação. A cardiologia na Covid, ela tem um olhar diferenciado. Perfeito, perfeito. Doutor, para a gente encerrar aqui a sua participação, muito importante, né, para a gente conversar um pouquinho, saber da estrutura, falarmos um pouquinho também da pandemia, né, o que mudou, acho que isso é importantíssimo também de passar para a população, mas vamos finalizar, né, com algo importantíssimo, que é também o foco principal da Unimed, a gente sabe disso, que é evitar a doença, não somente tratar, a gente sabe que tem equipamentos, especialistas para tratar a doença, mas um foco muito importante da Unimed Piracicaba é não ficar doente, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho, né, como evitar então os problemas do coração, para que a gente possa ter uma saúde plena, possa ter uma qualidade de vida boa e ter o coração ali forte, batendo e acompanhando.
só tendo emoção. Emoção pode, né? Trabalhando a emoção do coração, tá valendo, mas nada de problemas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá. A doença, depois que ela se instala, aí você tem a perda da qualidade de vida, você tem a dificuldade profissional, isso gera até prejuízos financeiros para toda a sociedade, né? E o custo dela instalada também fica alto para todo mundo, né? Então, para o paciente que tem que tomar remédio, para o convênio que tem que dar toda assistência, a prevenção é algo fantástico, né? E dentro da prevenção é aquilo, é mudança de estilo de vida. Não tem outra saída. O indivíduo tem que saber que tem que exercitar, tem que fazer exercícios, tem que se alimentar de maneira adequada. Alguns indivíduos se permitem ao uso de carboidratos, gorduras, porque seus índices são menores, mas isso não é a verdade para a maioria das pessoas. Os indivíduos que usam muito carboidratos, indivíduos que usam muita gordura, têm aumento de glicemia, aumento do colesterol, do triglicérides, e esses fatores de risco, ao longo dos anos, eles vão entupindo as coronárias, vão criando problemas para o coração. Então, a maneira de evitar é já logo como criança, você, em famílias de diabéticos, em famílias de dislipêmicos, controle com a alimentação. Isso é fundamental. O controle do peso, o exercício e aquilo que nós falamos no começo. O cigarro é um inimigo mortal, a bebida em excesso também, né? Então, a gente tem que preservar o órgão que é soberano, né? Porque sem ele a gente não vive mesmo, né? E tratá-lo de maneira adequada. E a ida ao cardiologista, avaliação frequente, isso é muito importante, porque você tem segurança do que se está sendo ou não bem conduzido o seu organismo, né? Então, os exames regulares, a avaliação ergométrica para avaliar o desempenho do músculo, isso tudo faz muita diferença ao longo da vida. Não é incomum a gente falar, mas fulano fumou a vida inteira, mas são exceções, e essas exceções não podem fazer parte do nosso discurso. Nós temos que tratar a maioria, e a maioria que não se cuida vai ter problema lá na frente. Perfeito. Vamos tratar com amor o nosso coração, né, Dr. Walter? Bom, esse é fundamental, Neto. Fundamental. Isso é fundamental. Faz, e pelas pessoas que estão à nossa volta. Isso, principalmente. Senhor Zago, o senhor falou uma coisa, é verdade. É isso. O coração não é tratado só por... Claro, é tratado por nós, mas é tratado também pelas pessoas que estão ao nosso redor. Fazem parte do trato desse coração, né? É verdade. É isso aí. Ele é mais sensitivo do que parece. Exatamente. Dr. Walter Alonso Cecoli, cardiologista, diretor administrativo da Unimed Piracicaba. Um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado a vocês, viu? Uma boa noite, bom programa aí. Obrigado, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu, obrigado, tchau, doutor. Obrigado, tchau. Tchau. Você acompanha então o nosso quadro Saúde Agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. Coração, amigo! Tem que tratar bem seu coração, hein? Tem aí uma mudança de hábito e tratar. A única coisa que pode ter o coração é emoções. É isso aí. Problema não, são emoções. Por favor. O coração vale a pena, né? Diria a dona Ana Escolástico.